2 Samuel, capítulo 21. Temos assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu entregarei a vocês, disse o rei. Meus queridos irmãos, há algum tempo atrás o portal G1 fez um balanço das promessas dos políticos, presidentes, governadores e prefeitos. Do nosso presidente da República contabilizou-se 20 promessas, das quais ele cumpriu 6, em andamento estão 3 e 10 não foram cumpridas. Uma não foi avaliada. O governo do Estado, do nosso Estado, fez na campanha 34 promessas, cumpriu 4, em andamento 11, 19 não foram cumpridos. A prefeitura, por sua vez, durante a campanha, fez 30 promessas, cumpriu 4, em andamento 8 e não cumpriu 18. Nós também temos na nossa sociedade uma gama de produtos que prometem um monte de coisa, mas não cumprem. Um deles é o famoso protetor solar, né? Tem protetor solar de fator 60, 80 até 100, mas a sociedade dermatologista diz que a partir do fator 15 a diferença é insignificante, mas o preço é muito significante. O que dizer também sobre as garantias estendidas, né? Você vai fazer uma compra, a pessoa lhe empurra um seguro extra, uma garantia de mais algum tempo. E o PROCON de São Paulo, por exemplo, constatou que 63,22% dos consumidores que compraram a garantia estendida não tiveram os seus pedidos atendidos. Propagandas como desodorante que diminui os pelos das axilas. E essa lista de promessas não cumpridas é enorme. Nós temos nessa lista os políticos, os vendedores, os bancos, nós temos as fábricas de brinquedos, nós temos os maridos, as esposas, nós temos os pais, nós temos os filhos. Sem dúvida, irmãos, nós vivemos na era da chamada crise da palavra. Em nossos tempos não são dados mais importâncias aos juramentos, os votos são quebrados, as promessas não são cumpridas e as profissões são esquecidas. E tudo isso gera um custo enorme, né? Existe o famoso custo jurídico. Para fazer valer a palavra empenhada,
você tem que pagar registros, você precisa firmar contrato, você precisa reconhecer firma, você precisa ir em cartório, e aí você precisa de juizado, você precisa de várias cíveis, você precisa de ministérios públicos, e você precisa de um aparato institucional enorme, só porque a humanidade não consegue cumprir aquilo que prometeu. Agora, para a gente, para nós que somos cristãos, o que Deus quer nos ensinar com este relato que acabamos de ler sobre o não cumprimento da palavra? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, repara que no verso 1 e 2, houve um castigo de Deus sobre o povo de Israel durante o reinado de Davi. Os estudiosos não sabem dizer em que período foi esse, se foi no início, se foi no final, porque a partir de um certo momento o livro de Samuel não tem mais cronologia. Alguns entendem que foi enxertada essa história, e eu entendo que ela foi colocada por um bom propósito, para que nós nos lembremos que Deus é um Deus de palavra. Mas para entender essa história, a fome, um castigo de Deus sobre o povo de Israel, nós precisamos voltar alguns séculos desta história. Então você deixa a sua Bíblia marcada aí, e agora nós vamos para Josué, no capítulo 9. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas no Cefelá, e em todo o litoral do grande mar, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Então agora eu quero que a partir daqui vocês prestem bastante atenção no relato bíblico. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estava seco e esmigalhado. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste de Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: junte provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade ratificaram o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto dele. Por isso, partiram de viagem. 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim.
mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos um acordo, fizemos um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Então você percebe, irmão e irmã, Josué havia acabado de derrotar Jericó, tinha passado um problema sério para derrotar a cidade de Ai por causa do pecado de Acã, conseguiu derrotar a cidade de Ai com uma estratégia montada pelo Senhor, levou o povo em consagração no Monte Ebal, no Monte Gerizim, fizeram uma renovação de votos, e ele lhes lembrou as promessas que Deus havia feito ao próprio Josué: nenhum povo vai te resistir, você vai ganhar de todo mundo. Mas eis que surge um povo esperto, na linguagem do carioca, malandro, né? Chegaram com um ardil, com um engano, e essa história nos ensina uma das primeiras coisas com respeito à palavra empenhada: cuidado com os ardis. Sempre houve e sempre haverá pessoas dispostas a enganar você, com meias verdades, com letras miúdas. Essa semana minha filha me contou uma história que nós rimos muito. Ela estava lá no intervalo das suas aulas na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, e caloura como é, estava, todo mundo que é calouro em faculdade fica meio deslumbrado com as coisas, né? E de repente chega um veterano da Faculdade de Engenharia de Alimentos e chegou para os calouros e falou assim: gente, vocês sabem que aqui na Faculdade de Alimentos a gente tem falou um nome difícil lá, mas trocando em miúdo seria uma prova, né? Levam os alunos para provar os alimentos que eles estão desenvolvendo, e a partir dali faz um relatório daquilo que eles comeram, como é que foi o gosto, qual a opinião deles, aquela coisa toda. E ele tinha desenvolvido uns biscoitos. Você chega para uma pessoa e fala assim: biscoito de graça, o que o cara faz? Na mesma hora, vamos lá comer o biscoito, né? Chegaram no laboratório, tinha lá aqueles biscoitos, né, parecido meio com creme cracker, e ela comeu, não sei se passou manteiga, e comeu. Voltou toda feliz para a aula, e quando começaram as aulas, ela relatou para uma pessoa assim: olha, nós fomos hoje no laboratório e a gente provou os biscoitos. E a pessoa falou para ela assim: ô Júlia, você pesquisou no trabalho desse camarada de que era feito esse biscoito? Não. Mas então entra na internet e dá uma olhada aí. E para surpresa dela, irmãos, o biscoito não era feito de trigo, era feito com o bicho do trigo, larvas de trigo. O pessoal da engenharia de alimentos estava desenvolvendo um trabalho de proteína, né? Fontes de proteína, principalmente em locais onde não há gado. E eles desenvolveram um biscoito a partir do inseto do trigo. Cria larva, mata a larva, faz uma farinha, e eu vi a foto do biscoito, realmente muito bonito, igualzinho um biscoito. Eu fico imaginando, se alguém chegasse na sala de aula e falasse assim: gente, eu tenho ali um biscoito feito de larva, alguém quer comer? Ninguém iria comer. Essa é uma história engraçada, mas nos mostra exatamente o ardil que foi proposto aqui. Eles vestiram roupa velha, outro velho, tal, chinelo rasgado, falaram: olha, nós viemos numa terra distante. Mas, lição número 2, cuidado com as promessas que você faz sem consultar a Deus. Repare aí no verso 14 de Josué 9, que diz assim, verso 14: então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram o quê? Conselho ao Senhor.
Eles não perguntaram. A lei de Moisés, em Números, era bem clara em dizer que havia uma peça do vestuário sacerdotal. Nessa peça haviam 2 pedras. Como é que era o nome das pedras, irmão? O Urim. E eles consultavam a Deus através daquilo ali. Deus poderia ter misericórdia com aquele povo? Poderia. Deus teve misericórdia com Raabe. Na lei de Moisés existiam preceitos específicos para os estrangeiros que quisessem viver no meio deles. E em Isaías lemos que foi bem claro a palavra do Senhor ao profeta quando os estrangeiros estavam sendo oprimidos. Ele diz assim: e aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, que amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei em minha casa de oração alegria. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Eu creio que se aquele povo chegasse ali e pedisse misericórdia, Deus poderia abraçá-los também. Mas veja, irmãos, que a soberania de Deus ela é maravilhosa, né? Porque os planos de Deus para Josué era que ele conquistasse o máximo possível. E mesmo Josué tendo feito essa atrapalhada, Deus aproveitou este episódio para que Josué, numa batalha só, pudesse vencer um consórcio de reinos. Porque aqueles reinos, quando souberam que Gibeão tinha feito uma aliança com Israel, se juntaram todos e foram guerrear contra Gibeão. Gibeão pediu socorro a Josué e falou: olha, lembra da promessa que você fez em nome do seu Deus. Josué monta uma estratégia fantástica, põe o exército em marcha a noite inteira, pega o consórcio de reinos de surpresa e começa uma batalha no vale de Aijalon, onde nós lemos o episódio da parada do sol. E para confirmar que Deus estava apoiando aquilo, a Bíblia relata que os anjos atiravam o quê, irmãos? Pedras do céu. Apesar de todo aquele embrólio que Josué se meteu sem consultar a Deus, junto com os líderes, Deus estava consertando as coisas. Os líderes também têm que tomar muito cuidado com as promessas que se fazem em nome da comunidade. A comunidade não gostou, mas agora o que estava feito, estava feito. E Deus pode amenizar as coisas, porque a partir daquele momento, os gibeonitas foram integrados à comunidade de Israel e foram colocados para trabalhar no templo. Eles rachavam lenha e carregavam água para o templo. Em outras palavras, eles poderiam aprender de Deus com a proximidade que eles estavam diante dos serviços sagrados. Logo depois foram incorporados à tribo de Benjamim, que parece que tornou-se como se fosse o patriarcado dos gibeonitas. Davi tinha um poderoso guerreiro chamado Ismaías, que também era gibeonita. E a lista de Ageu, do retorno das pessoas que voltou do cativeiro, coloca lá os serviçais do templo, onde muitos acreditam que eram os gibeonitas, estavam integrados à comunidade. Mas eis que passa o tempo e Saul quebra o pacto. Saul quebrou um juramento que foi feito. Note, irmãos, o interessante disso tudo, que o castigo não veio durante o reinado de Saul. Vocês já notaram isso? O castigo não veio durante o reinado de Saul. Deus age na hora mais propícia para ensinar uma lição. Às vezes a gente pensa que Deus se atrasa, né? Não, Deus age na hora certa. Como na experiência de Lázaro, por exemplo, né? Jesus podia ter vindo rápido, decidiu esperar.
Deus quis mostrar o seu desagrado na quebra do juramento, colocando não só a responsabilidade sobre Saul, mas sobre a nação. Você sabe por quê, irmãos? Parece que, a despeito dos gibeonitas terem sido integrados à comunidade, eles nunca foram aceitos. De fato, a xenofobia é uma coisa antiga. Xenofobia é o ódio pelo estrangeiro, é o preconceito gerado por aquele que é diferente, por aquele que vem de outro lugar, por aquele que tem uma outra cultura. Muitas vezes desculpamos e justificamos esse preconceito, dizendo que o estrangeiro é sujo, que ele é doente, que eles são feios, que eles são ladrões, ou que eles são perigosos. Mas a Bíblia está repleta de passagens, dizendo que o povo de Deus tem que abraçar o estrangeiro. Há diversos indícios que houve um apoio popular, e mesmo sem o apoio, Saul representava o quê? O povo. Cristão não pode ser xenófobo. Não pode. O último verso de Isaías diz o quê? A minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos. Se a casa de Deus é para todos os povos, significa que existem muitos povos que adoram a Deus. É verdade ou não é verdade? Isso significa que muitos povos adoram a Deus de uma maneira diferente que você adora. Às vezes nós caímos na tendência de pensar que a maneira que a gente canta e louva a Deus é a única que aceita. A maneira que nós nos vestimos é a única que aceita. A maneira que nós adoramos, a nossa liturgia, a nossa doxologia. Irmãos, Deus é o Deus de todos os povos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá na sua saudação o seguinte ênfase: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele não disse a igreja de Corinto, ele disse a igreja de Deus que está em... Nós temos aqui a igreja de Deus que está no bairro de Santa Teresa, e ele dá uma saudação dizendo assim, ó: saudamos em nome de Jesus, que é Senhor deles e também nosso. Jesus não é só nosso. Nós não temos a prioridade de Deus. O fato de o povo de Israel ser o povo escolhido deveria ser para cumprir aquilo que Pedro disse, né? A fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Mas ao contrário, às vezes, por termos um conhecimento um pouco mais desenvolvido sobre Deus, sermos escolhidos para uma missão, nós achamos que nós somos escolhidos para ser os preferidos de Deus. Deus não tem preferidos. Deus não tem preferidos. Agora, voltando lá para 2 Samuel, capítulo 21, lemos no verso 3. Que Davi também não consultou a Deus. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para abençoarem a herança do Senhor? Repare bem, meu irmão e minha irmã, a fome começou a castigar o povo no reinado de Davi 3 anos. Significa que passou um ano de fome, Davi não consultou a Deus. Passou o 2º ano de fome, Davi não consultou a Deus. Passou o 3º ano de fome, aí ele foi consultar a Deus. Deus falou para ele: olha, esse castigo que eu estou infligindo aqui é por causa de um pecado que Saul cometeu. Saul quebrou o juramento. Existe um juramento dizendo que o povo de Gibeão ia ser protegido, e ele queria exterminar o povo. Ok, aí Davi agora parte para resolver o problema. Mas na hora de resolver o problema, ele não consulta Deus.
Será que isso não pode acontecer com a gente também? Passamos por um problema, por uma aflição, oramos a Deus, Deus nos mostra o problema, mas na hora de consertar, a gente quer consertar do jeito que a gente acha que pode. E aí o que aconteceu, irmãos? Sem consultar a Deus, a solução veio de maneira drástica. Alguns teólogos dizem que esse massacre que Saul fez foi naquela época em que ele exterminou os sacerdotes, quando ele estava caçando Davi. Não temos evidência disso, mas o fato é que Saul queria fazer um extermínio, um genocídio entre os gibeonitas. E agora, sem consultar a Deus, Davi pergunta para os gibeonitas, e eles pedem o que, irmãos? Eles pedem vingança. Não queremos ouro, não queremos prata, não queremos atingir ninguém de Israel. O que a gente quer é que você nos dê 7 pessoas da família de Saul para que nós os executemos. Davi disse: está bem. Vocês acham, irmãos, perguntar para o seu coração agora, você acha que se Davi tivesse consultado a Deus, a solução seria essa? Pendurar 7 pessoas no alto do morro, matar 7 pessoas inocentes ao mesmo tempo? Geralmente, quando não consultamos a Deus, criamos um problema e na hora de resolver, o problema aumenta. Veja aí a partir do verso 10. A partir do verso 8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Agora você imagina a cena dessa: você está em casa lá com os seus filhos, chega uma guarnição de soldado e é o seguinte: nós vamos levar os seus filhos agora para ser executados. Ah, mas por quê? É porque o avô fez um pecado, quebrou um juramento, e agora, para que Deus resolva o problema, a gente precisa matar os seus filhos. Irmão, será que Deus se interessa em sacrifícios humanos? A partir de soluções sem consulta a Deus, soluções atrapalhadas, muitas vezes partiu-se para a ilegalidade, que foi o caso. Porque se você ler aí o verso 10, diz assim: então Rispa era a mãe de um grupo daqueles meninos, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, aí ele resolveu mandar recolher os ossos de Saul e Jonas. A lei de Moisés, em Deuteronômio 21, versículo 23, dizia: não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está sob a maldição de Deus. Não contamine a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Isso aqui é a prova maior que nós temos, que a solução que Davi fez foi uma solução sem consultar a Deus, uma solução atrapalhada, uma solução sanguinária, e diante disso tudo não há nem como respeitar mais a lei, porque os corpos ficaram em cima da montanha, a ponto da mãe ter que chegar lá, armar uma tenda de pano de saco e ficar tomando conta dos corpos dos filhos.
os corpos apodrecendo no tempo, e ela espantando as aves, espantando os bichos durante a noite. Irmãos, e esse negócio levou muito tempo, porque a Bíblia declara que Davi, quando soube do que estava acontecendo, resolveu dar uma solução um tanto quanto diplomática para o problema, né? Ele mandou algumas pessoas irem lá em Bet-Sean, recolherem os corpos, os ossos, melhor dizendo, de Saul e Jonatas, que haviam ficado fora da terra. Eu estive em janeiro em Bet-Sean. Na época de Jesus era uma das Decápolis, né? E é um lugar fantástico, porque é o maior sítio arqueológico que existe em Israel. Você entra e você consegue ver as ruínas romanas, muito bem conservadas, os azulejos, os banhos. Existe um teatro enorme, você sobe, você vê o palco lá embaixo, uma coisa muito bem preservada. Mas aquele lugar guarda uma lembrança terrível, porque quando fala-se em Bet-Sean, muitas vezes a gente não lembra, né? Mas o guia fala assim: olha, aqui nesse lugar, a história não é só dessa cidade bonitinha que você está vendo. Aqui foi o lugar onde penduraram o corpo de Saul e Jonatas. Existe um local onde eles atribuem a isso. E a gente lembra dessa história e fica pensando assim: bom, se o povo não tivesse culpa, só o fato da morte de Saul ter sido tão terrível, e de Jonatas, e terem sido pendurados, decapitados, corpo exposto, já devia ter sido suficiente. Mas Deus esperou chegar no reinado de Davi, porque as pessoas também precisavam aprender, não só a família dele. A mãe Rispa deu uma das grandes lições. Às vezes a gente precisa de um pouco de humanidade em meio à fúria. Nós estamos vivendo, e vocês acompanham as redes sociais, nós estamos vivendo em um momento da história do mundo e da história do Brasil que nós poderíamos classificar de um dos momentos mais estúpidos, porque as pessoas estão aplaudindo aquilo que em outras eras era considerado a coisa mais bizarra. E é nesse momento em que aparece Rispa, mostrando humanidade, os seus parentes e filhos apodrecendo, mas ela não saiu de perto. Enquanto uma solução humana, uma solução plausível, uma solução decente não fosse feita, ela não saiu de perto. Davi mandou recolher os corpos daquelas pessoas. Aliás, a Bíblia nem diz corpo, diz os ossos. Significa que Rispa deve ter ficado muito tempo ali. Não foi só alguns dias. Os ossos foram recolhidos, juntamente com os ossos de Saul e Jonatas, que tinham ficado esquecidos. Recolheu, fez uma cerimônia fúnebre, foi lá no túmulo do pai de Saul e enterrou todos com honra. Aí a Bíblia declara que a fome cessou. Algumas pessoas, quando leem essa história, tendem a pensar assim: a fome cessou porque agora o sangue tinha sido pago com sangue. Não, não. A fome cessou porque a lição tinha sido dada. E ela poderia ter sido dada de uma outra forma, mas de qualquer forma a lição foi dada. E a vontade de Deus sempre se impõe, porque Deus havia prometido a Saul que a sua família seria dizimada. Poderia não ser assim, mas foi o que aconteceu. E para nós, irmãos, o que fica neste relato? Cuidado com os votos e as promessas feitas, principalmente diante de Deus, na casa de Deus e diante da igreja de Deus. Quantas vezes a gente sobe aqui e promete, né? Batismos, casamentos, dedicação de criança. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Não se esqueça que nós representamos o caráter de Deus. E é por vivermos numa sociedade que se diz cristã e que não respeita a palavra, que se cumpre o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 2,
onde ele cita a seguinte frase: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Porque as pessoas que não acreditam em Deus, quando se fala em Deus, eles olham para nós. Para nós, cristãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia mais algumas vezes, para terminarmos. Vamos ler Eclesiastes capítulo 5, verso 2 em diante. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos obscuros e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Deus está falando aqui através das palavras do idoso Salomão: cuidado com as promessas que você faz. Pensa bem antes de fazer. Não venha depois dizer assim: eu fui enganado, não era bem isso que eu queria. Nós temos uma história trágica no livro de Atos sobre isso, gente. Ananias e Safira. Cuidado com as promessas. Mas ela não era desse jeito. Mas ele mudou muito. Deus está falando: cuidado com as promessas. Ninguém mandou você fazer voto nenhum. Você fez porque você quis. Salmo 15, de 1 a 4 diz o seguinte. Vamos lá, mais uma vez na Bíblia. Salmo 15, de 1 a 4. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Agora grifa na sua Bíblia aí, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Se a gente fizer um voto de tolo, uma promessa mal feita, algo que se arrependeu depois de fazer, a Bíblia diz assim: quer morar no santo monte de Deus, sai no prejuízo, mas mantenha a sua palavra. Cristão também não pode ser dúbio. Vamos ler aqui Mateus 5,37. No grande sermão da montanha, Jesus reservou uma frase especial para nos alertar que nós não podemos ser dúbios. Não pode ter letrinha miúda no nosso falar, não pode ter palavra enganosa. Ele diz assim: seja o seu falar sim, o seu sim seja sim, e o seu não seja não. O que passa disso vem de quem? Você não pode dizer sim achando que é talvez, não pode dizer não achando que é sim. E por que Jesus disse que isso é do maligno? O pai da mentira é o diabo. Quem diz não querendo dizer sim está enganando, e o pai do engano é o quê? É o diabo. Por isso que a nossa fala tem que ser o quê? É sim, sim, não é não, sem meias palavras. Cuidado para não reparar um erro com outro erro. Último verso dessa manhã, Salmo 32, versos 7 e 8. Salmo 32, verso 7.
Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A Bíblia está dizendo através de salmista que Deus quer fazer o quê? Se você confiar nele, Ele vai te instruir, vai te fazer sábio, para que você tome decisões acertadas e não tenha que voltar atrás em sua palavra. Concluímos, irmãos, dizendo que houve um tempo em que as pessoas selavam um acordo com o fio do bigode. Aliás, eu botei o título desse sermão de No Fio do Bigode. Poderíamos ter colocado o título como A Mão sobre a Coxa, porque nos tempos bíblicos não tinha contrato, a pessoa botava a mão embaixo da coxa e tinha que cumprir. Um tempo em que a palavra empenhada valia muito, que fazer cumprir a promessa era certo, custe o que custasse. Imagine, irmão, que sociedade a gente teria se a palavra empenhada fosse respeitada. Graças a Deus por sua fidelidade. Graças a Deus porque temos um Deus que é fiel, um Deus que cumpre o que promete. Nós possamos pedir a Ele que nos dê esse dom, o dom de sermos fiéis. Deus abençoe.